Sabemos que se hoje você anunciar em sua sala de aula o dia da avaliação, a maioria dos alunos pensa em uma prova e boa parcela deles sente um certo frio na barriga. Você consegue imaginar um dia em que um professor fale sobre avaliação com os alunos e a reação não seja apreensiva? É isso mesmo. Nossa proposta nessa aula é refletir o atual significado de avaliação, entender o porquê de sua realização e propor novos significados nesse processo. No ambiente de ensino híbrido e personalizado, é fundamental que ocorra essa ressignificação do processo avaliativo. Afinal, passamos a contar com mais recursos para acompanhar o desenvolvimento do aluno em relação aos conteúdos trabalhados. Assim, a avaliação deixa de ocorrer no fim do percurso da aprendizagem e passa a ocorrer ao longo desse processo. Seus resultados passam a prestar informações que ajudam o educador a intervir na trajetória de aprendizagem do aluno para que ele tenha mais sucesso. Vamos então refletir sobre formas de avaliação que possibilitam momentos de personalização e que, dessa forma, contribuam para o desenvolvimento integral do estudante. Para isso, vamos analisar depoimentos, fazer estudos de caso e colocar tudo isso em prática com o planejamento e aplicação dos planos de aula. Vamos começar? Nesta parte da aula, vamos trazer algumas reflexões iniciais sobre a avaliação escolar, com o objetivo de compreender como e com qual objetivo se avalia hoje em dia. Convido o professor Eric, que faz parte do nosso grupo de pesquisa e leciona em escolas do Rio de Janeiro, a apresentar o tema para construirmos juntos essa reflexão. Obrigado pelo convite, Lilian. Para refletirmos sobre a avaliação, é importante pensarmos em como se constitui a experiência escolar. Essa experiência é essencialmente marcada por ciclos. Os alunos são recebidos em um modelo seriado, que lhes permite desde muito novos notar os ritmos regulares com que passam de bimestre a bimestre, boletim a boletim, por cada conjunto de informações e, ao completarem uma etapa do currículo, retornam no ano seguinte para reiniciar a mesma jornada, uma etapa acima caso tenham obtido sucesso. Ao professor, cabe a outra face da moeda desta relação: estabelecer um primeiro contato, delinear métodos de trabalho e programas curriculares, apresentar sua disciplina aos alunos e avançar pelos currículos e propostas até uma derradeira conclusão do ano, em que é feita a seleção dos alunos habilitados ou não a prosseguirem para um novo período de desafios. Como qualquer jornada regida por ciclos, os eventos que se repetem tornam-se quase rituais que demarcam as etapas de um ano. A organização das turmas, a sequência dos bimestres ou trimestres, a entrega de notas, os conselhos de classe, os períodos de recuperação e assim por diante. Entre esses eventos rituais, a avaliação é um dos que carrega ainda mais significados, porque, exatamente como um ritual de passagem, tem a função de habilitar ou reter aqueles que elas se submetem, abalizando os alunos capacitados ou não ao início de um novo ciclo ou avanço de mais uma etapa. Dentro dessa natureza cíclica, com repetidas avaliações de tempos em tempos, é comum que isso se torne um hábito e, consequentemente, uma inevitável naturalização. Ainda que o hábito naturalizado possa ter inúmeros atributos positivos, ele tende a ser destituído de crítica, inclusive aquela que constrói reflexões válidas. Propomos então a desnaturalização como um método razoável de refletir criticamente sobre os desafios e questões que nos cercam no ambiente escolar. E, sem dúvida, um dos desafios que precisamos refletir criticamente é sobre a avaliação. O hábito de verificar níveis de aprendizagem é uma das práticas mais comuns à escola e, apesar disso, tende a ficar retido à função aprovar, reprovar. À medida que o processo escolar foi sistematizado e ampliado, abarcando cada vez mais estudantes, a avaliação foi se consolidando como um recurso exclusivamente seletivo. Por mais que se diversifique o método avaliativo, esse valor da avaliação como simples forma de seleção não foi rompido. De fato, à medida que avaliar se tornou uma maneira de liberar ou não alunos para avançar nos degraus de sua vida acadêmica, em muitos casos ocorre a associação da avaliação como um último recurso punitivo em que o professor opta por endurecer na avaliação. A avaliação, portanto, está hoje aquém do seu verdadeiro potencial. Como método de verificação de aprendizagem, ela deve superar o binômio aprovação-reprovação e ser utilizada como instrumento de reorientação da prática pedagógica. Como já vimos, no ensino híbrido, temos o aluno no centro do processo de ensino e a avaliação também deve convergir para esse novo foco. Dessa maneira, não cabe enxergar a avaliação apenas como um momento da seleção entre alunos aptos ou não a seguir adiante. A avaliação deve assumir o propósito de verificar continuamente o processo de aprendizagem e, com os resultados obtidos, direcionar os próximos passos do aluno.
Quando falamos em reorientação da prática pedagógica, Eric, algumas questões podem ser levantadas e você, professor, pode pensar sobre elas para refletir sobre o processo de avaliação em sua escola. Como você planeja o processo de avaliação para a sua turma? Você e seus colegas têm um espaço para discussão sobre esse processo e sobre sua eficiência? A avaliação é feita no final dos bimestres, trimestres ou semestres, isto é, no final do processo ou do período planejado, ou há uma preocupação de realizar uma avaliação também durante o processo, mais cotidiana? E se há essa preocupação, como ela acontece na prática? O que você faz com os dados coletados na avaliação? De acordo com Zabala, a avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem e podemos considerar, de maneira geral, que ela deve ser vista como uma avaliação formativa. Avaliamos os alunos em diferentes momentos e com diferentes objetivos. Ora, queremos saber como foi o resultado de um trabalho pontual, ora, precisamos saber os resultados de um período mais longo de aula. Todas essas maneiras devem ter um único objetivo: corrigir rotas para aprimorar o ensino para os nossos alunos. Isto é, a avaliação tem que estar a serviço da aprendizagem. A avaliação diagnóstica é aquela que realizamos no início de um ano letivo ou de um período escolar, como também no início da apresentação de um tema novo, para sabermos o que os nossos alunos já sabem. Ela é muito importante, porque quanto mais você conseguir informações sobre o que o seu aluno já sabe de cada conceito que será desenvolvido, melhor você vai organizar o seu planejamento. Durante o desenvolvimento das aulas, também é necessário realizarmos avaliações. Com esses resultados, é possível adequar o ensino conforme o aproveitamento dos alunos. Esse tipo de avaliação é chamada de avaliação reguladora. Ela é realizada durante o processo de desenvolvimento do conteúdo trabalhado e demonstra como os alunos estão se modificando em direção aos objetivos planejados, quais são os avanços conceituais da turma. Ao término de um tópico, é preciso fazer uma avaliação somativa, verificando se os objetivos propostos para esse conteúdo foram atingidos. Nesses momentos, há a possibilidade de serem traçadas novas diretrizes de trabalho. Percebemos assim que a avaliação é uma ação contínua. É necessário monitorar a aprendizagem dos alunos para adequar o ensino. Precisamos abandonar alguns hábitos que reproduzem as mesmas aulas, ano a ano, para turmas diferentes e que não levam em consideração que cada aluno possui um percurso individual de aprendizagem. Podemos repensar a interface na qual a avaliação é realizada. Hoje em dia, precisamos considerar que papel, lápis e caneta não são mais os recursos exclusivos para a realização de uma avaliação oficial. Hoje, também podemos contar com a tecnologia para viabilizar novos e distintos modelos de avaliação, como sistemas de cooperação ou de registro individual de resultados, formas variadas de entrega e apresentação. A forma de entrega dos resultados da avaliação também passa por alterações, pois, entregues por meios digitais, podem ser quantificados e analisados de forma mais prática e objetiva. Por fim, com essas questões colocadas, percebemos que um novo uso da avaliação pode facilmente suplantar a inércia da rotina escolar, desde que ela seja pensada por professores e alunos como uma etapa da relação de ensino e seja utilizada verdadeiramente como uma forma de verificar lacunas no processo de aprendizagem que possam ser vencidas.